Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Elias, grande ABC Esportes, pessoal, falando da Série A2, última rodada da primeira fase, falando dos times da nossa cobertura, a maioria deles, vamos estar falando nesse vídeo do Juventus, da capital, o Noroeste, do Centro-Oeste Paulista, né, a Portuguesa Santista do Litoral Sul, né, Baixada, e o Oeste de Barueri. Posteriormente estaremos falando do Linense e do São Caetano que se enfrentaram ontem. Começando pelo moleque travesso, o Juventus precisava vencer, né? Mas o Tigre pressionou muito o moleque travesso o jogo inteiro, parando no ótimo goleiro André Dias. O Juventus acabou perdendo por 1-0, né? Com gol de Ronaldo, né? Aos 43 minutos, o Juventus precisava de uma combinação, né? Com isso, o Novo Horizontino terminou a primeira fase com 29 pontos na vice-liderança e agora enfrenta o Oeste, sétimo colocado nas quartas de final. O Juventus acabou em 11º com 18 pontos, somente 4 vitórias, uma campanha muito aquém. E com isso, agora o Juventus provavelmente deve participar da Copa Paulista. A Copa Paulista provavelmente deve começar apenas em julho. Então temos um hiato bem grande aí. O jogo teve 1.324 pagantes, né? Uma renda de R$16.255. Opa, desculpa pessoal. O gol foi do Ronaldo, atacante, que já há algum tempo joga no Frontino, uns 42. O Eduardo Batista mandou o Jordi, o Raul Prata, o Heverton, o Guilherme Matos, o Renan Palme e o Roberto. Léo Baiano, Bruce Silva depois, Léo Tocantins, Ricardinho, Diego Rodrigues depois, Rômulo, depois William Lepo, o Ailon, Lucas Café, depois o Ronaldo, o Juventus, do técnico Jorge mandou o André Dias, o Irã, Alain Uchoa, Diego Sacomã, Luan Gama, depois o Denis Neves, o Betinho, depois o Adilson Goiano, o Masson, Jefferson Lima, depois o Gustavo e Cezinha, o Everton Senna, o Maiquinho, o Hugo Freitas, né? E depois o artilheiro Bruno Moraes. O outro jogo, o Noroeste, que já havia classificado, enfrentou a líder Ponte Preta, perdeu por 2-0. A Ponte, que já estava classificada, garantida na liderança, terminou a fase com 36 pontos. O Noroeste também estava classificado, ficou em terceiro com 26. Né? Agora o Noroeste enfrenta o Velo Clube, né, de Rio Claro. Os gols da partida foram marcados por Pablo Diego aos 24 de segundo e o G aos 27 também na etapa complementar. Público de 2.681 pagantes, 3.115 presentes, uma renda de R$ 37.365. O Hélio dos Anjos mandou o Kaique França, o Edson, o Gui Pira, depois o Fábio Santos e o Arthur. O Everton, depois o Felipe, Leonardo, Júnior Tavares, depois Filipinhos, Cássio, Gabriel e Jean Carlos, Pablo Diego, depois Dudu, Gé, depois Eliel. Moisés Egert mandou o Norusca com Pablo, Maicon, Luizão, Regis Potiguar, Carlinhos, depois Vinícius Santana, Rafael Soares, depois Igor Pimenta, Jonatas Paulista Pereira, Igor Ribeiro, depois Emerson Miller, Luiz Thiago, depois Leleco e Carlão, depois o Nando Venâncio. E para encerrar, por enquanto o Oeste e Português Santistas ficaram 1-1 e ambos também classificaram-se, né? Para fazer a maioria, se a Santista ganhasse, ficaria em quarto lugar com o mando, porém acabou ficando em quinta, vai enfrentar o 15 de Piracicaba, que deu uma arrancada e terminou em quarto lugar. E o Oeste, como já dissemos, ficou em sétimo, enfrenta o Novo Horizontino. Público de 513 pessoas na Arena Barueri, renda de R$ 5.130. Santista fez gol com o artilheiro Caio Mancha aos 2 do segundo e o Léo Gobo empatou com o Oeste aos 35 do segundo. O técnico Lelé do Oeste mandou o Gledson Danilo, depois Favorito, Diego Jussani, Léo Gobo de Maria, Paulinho, depois Negueb, depois o Guilherme Portuga e o Mota, Marcelo Toscano depois, o Bruno Gonçalves, Reift Christian depois e o Ítalo no lugar do Bruno Gonçalves. O Sérgio Guedes mandou o Leandro, Luiz Ricardo, Carlos Eduardo depois, Itambé, Lucas Cunha e Caio Ribeiro, depois Lucas Grossi, Lucas Silva, depois depois o Carlos Alberto, Vinícius Andrade, Danilo Pereira, Diogo Carlos, depois Evandro, Caio Mancho, depois Pedro Felipe. Então foi isso, pessoal. Só recapitulando então, a classificação da Série A2, classificação das equipes, né? Como eu já tinha dito, Novo Horizontino 29 pontos em segundo, Noroeste 26 pontos, terceiro lugar, Portuguesa Santista quinto lugar com 24 pontos, Oeste, sétimo lugar com 21 pontos. Juventus, 11º, 18 pontos. Tá certo, pessoal? Inscreva-se no canal, temos Facebook, temos Instagram. Um grande abraço a todos. Fui. Valeu!